Pronto. Ok. Então, gente, boa noite a todos. Sejam novamente todos muito bem-vindos aqui ao nosso Liga BIM Prefeituras. Recapitulando um pouco, como sempre fazemos, qual é o objetivo desse evento, desse encontro. É troca de informações, troca de conhecimento a respeito de BIM em prefeituras, da implementação, da sua operação e tudo que tiver relacionado a BIM dentro das prefeituras do nosso país. Então, é um espaço realmente de troca, é um espaço, como nós dissemos lá no começo, não é de ninguém, não é meu, não é da Kézia, não é da Conexão, é de todos. A gente só faz aqui o papel de host, de organizar, de promover o encontro. O pessoal da Conexão BIM está de parabéns por toda a dedicação, fazem isso de muito bom grado e organizam, e mandam e-mail, e postam. Então, assim, meu muito obrigado mesmo, não só a Kézia, mas todas as pessoas aí do Conexão BIM. Tá? E isso se estende a todos os demais, o espaço é aberto para todos poderem colocar suas opiniões, poderem compartilhar material também, né? Porque a gente até comentou na última reunião que em breve, de repente, a gente pode produzir algumas coisas e tornar comum também essas coisas produzidas, né? Isso seria uma forma de ajudar também várias prefeituras. E, enfim, estamos aqui num ambiente mesmo de colaboração, embrionário ainda, mas de colaboração. Tá? Para hoje, foi fomentado na inscrição que as pessoas fizessem perguntas. E a gente queria, então, discutir essas perguntas e, claro, abrir também para quem mais quiser fazer pergunta aqui ao vivo, online e a cores. Lembrando que a gente não tem as respostas, tá? Pode ser meio frustrante isso, mas é verdade. Como todo espaço de colaboração, a gente vai criando as respostas. Eu tenho algumas opiniões, Kézia tem algumas, certamente o Justo vai ter outras também, e aos poucos a gente vai montando esta grade de conhecimento, tá bom? Então, a primeira pergunta que apareceu foi se há template adaptado para as composições do CIURB EDFI. Eu desconheço. Se vocês conhecerem a Kézia ou o Juste, se conhecerem, por favor, coloque aqui para a gente, mas eu desconheço algum template específico. E aí, como a pessoa na pergunta não amarrou qual software, template, qualquer. Rogério, olha a tua voz, template aqui. O CIUB, pode falar, Kézia. o professor Rogério, eu dei uma pesquisada, como não é um banco de dados comum aqui para a gente aqui do Sul, eu dei uma pesquisada e ele é um banco de dados da Prefeitura de São Paulo. Então, como sendo um banco de dados, né, de um órgão público, é totalmente possível você cadastrar e personalizar ele do software de orçamento que você estiver utilizando. Inclusive, nos softwares de orçamentos disponíveis, eu trabalhei, por exemplo, numa construtora, onde a construtora tinha os seus próprios índices, né? Nós trabalhávamos para obras para Petrobras, mas quando nós íamos compor o nosso preço para executar obra, nós utilizávamos o nosso banco de dados para que a gente pudesse ter o preço real da nossa execução. Então, se você tem um banco específico, se o teu órgão pede aquele banco, você pode adaptar ele com a maioria dos softwares de orçamentação, é possível você fazer isso. Dependendo do software, você até automatiza, mas eu acredito que o termo não seja esse, template, né? Seja você faz uma automatização do software de orçamento para o banco de dados. Mas aqui a gente tem especialistas em orçamento, né? O professor Rodrigues aí, acho que pode até complementar melhor aí a minha explicação. Professor Rodrigues, fica à vontade. Olá, Kézia, muito obrigado aí pelo espaço. Mas você foi bem precisa, bem cirúrgica na resposta, é justamente isso mesmo. A depender da solução que o colega queira utilizar, né?
já tem soluções, inclusive com esse banco de dados armazenado na solução, como, por exemplo, eu vou citar um aqui como exemplo, tá? A própria plataforma Orça Fácil, por exemplo, já tem essa possibilidade de ter os bancos de dados inclusos na plataforma, o que dispensa ou dispensaria a possibilidade do template. Não há necessidade de ter um template carregado com todas as codificações do banco, porque a gente sabe, por exemplo, também que a depender do modelador que o usuário use, né, esse template ele tem uma limitação de 2,5 GB de armazenamento. Então, o que impossibilita totalmente colocar todos os bancos todos os dados de um banco específico, seja Synapse, Siurb, FDE ou qualquer outro. Então, por isso não existem templates especificamente de orçamentação, mas sim soluções que permitam o acesso aos bancos de dados, seja Siurb, Synapse, FDE ou qualquer outro. Então, o ideal é saber o fluxo de trabalho, qual o modelador que o companheiro aí usa ou a companheira, para que, sabendo do modelador que ele trabalhe, aí sim poder optar pela solução de orçamentação mais adequada para o contexto em questão. Perfeito. Alguém mais quer complementar? Alô, boa noite, tudo bem? Meu nome é Henrique, eu que gerei essa dúvida, na verdade, né? Porque a gente, nós somos uma organização social, né? E trabalhamos com esse banco de dados aí da Prefeitura de São Paulo, né? Da Siurb. E aí, por isso que eu pensei em algo que eu pudesse automatizar e facilitar um pouco o dia a dia nosso, assim, né? Por exemplo, vou criar uma parede aí no Revit ou no ArchiCAD, não sei, e ele já tivesse meio que vinculado ao código da EDIF, por exemplo, né? Aí, quando eu abrisse o Orça Fácil e lançasse, ele já meio que puxasse essas informações, assim, por exemplo, de alvenaria ou item de chapisco, algo que facilitasse esse dia a dia. Era nesse intuito que eu estava pensando. Perfeito. Acho que é possível ser montado, mas provavelmente você não vai encontrar isso já pronto, né? Você vai ter que montar o seu para o trabalho que você faz, ou então seguir nessa lógica, como disse o professor Rodrigo. Eu posso contribuir com o Henrique também. Boa noite a todos, Carlos Campelo. Boa noite. Algo interessante que você pode trabalhar tanto no próprio ArchiCAD, viu, Henrique, tanto também no Revit, é na criação de parâmetros de usuários, tá? Que aí você pode, aí no caso vai depender, né, claro, da questão da modelagem, né? Então, se, por exemplo, se você criar já um item que tem um código, né, Synapse, código Siurb, enfim, né, que tem esses códigos nesses parâmetros, essas informações já vai ficar mais automatizadas, tá bom? Então, por exemplo, no escritório que a gente atua aqui em Rondônia, é feito dessa forma, tá? A gente trabalha com os parâmetros, tanto na plataforma de Arc, tanto Revit, esses parâmetros estão presentes, tanto de orçamento, tanto de planejamento também de obras, tá bom? Então, há esse vínculo em comum, né, que é o código, juntamente no caso, com o insumo, ou com o serviço. Perfeito. Alguém mais tem alguma experiência nessa área que quer compartilhar aqui conosco? Vi aqui que está conosco novamente o seu Marcos Romano. Tudo bom, Marcos? Vocês lá na Prefeitura de São Paulo trabalham com algum template específico? Já vocês montaram alguma coisa parecida ou não? Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado aí pelo chamamento. Na verdade, essa tabela de Siurb, eu trabalhei durante 34 anos na Siurb. Hoje estou na habitação e é uma tabela, né, que a gente usa para os orçamentos, para as planilhas, né, de composição de preços. EDIF é o departamento de edificações, né, da Siurb. Então, essa composição de preços unitários é uma tabela que muitos sabem é produzida 2 vezes por ano, né? E nós usamos nas nossas licitações, nas nossas composições de preço, juntamente com o SINAP, né? Quando tem essa exigência por conta dos financiamentos. E uma das coisas que eu até já questionei em alguns outros canais, em outros eventos, é justamente essa sincronização dos elementos.
é um trabalho, né, bastante complexo, e eu estou participando também, muitos daqui devem estar, da elaboração e revisão das normas na BNT sobre BIM, né? E isso é um dos assuntos que está sendo discutido, está sendo debatido entre os membros, né? Que é a compatibilização dos elementos orçamentários. Então, até onde eu entendi, ainda não tem uma formatação direta para você buscar um template ou né, fazer uma compatibilização automatizada. Mas isso é uma coisa que está sendo estudada e a gente espera que em breve tenha essa solução. Por enquanto, o uso é feito através da consulta direta no site da CIURB. Ok? Perfeito, muito obrigado. Lá no setor que o senhor está hoje, que já começou, que tem o seu caderno BIM e tal, que até o senhor muito generosamente compartilhou conosco na sessão passada, vocês chegaram a fazer alguma automatização do processo ou estão ainda cadastrando mais manualmente, vamos dizer assim? Por enquanto é manualmente. A gente está evoluindo, como eu falei da outra vez, e eu estava um pouco ansioso para participar hoje para dar duas boas notícias, né? Opa! Na verdade, é uma notícia, mas dupla, né? Nós estamos lançando mais duas licitações com a modelagem BIM, né? As duas para o mesmo local. Uma é questão de sondagens, proteção do solo, pesquisa para um terreno, e outra é a contratação de projeto para um edifício de habitação de interesse social de 25 andares, neste mesmo terreno que é próximo, para quem conhece, do Largo Paissandu, aqui em São Paulo. Então, nós já estamos na terceira licitação com a modelagem BIM, mas estudando bastante, avançando bastante e buscando mais informações. Um dos objetivos de eu estar aqui, e pretendo estar sempre que me convidarem, é justamente para aprender, né? Tenho participado da BNT, tenho participado do BIM Fórum Brasil, já tive o prazer de assistir a Késia em vários eventos aí do Sul, do COSUL, de outras empresas. Então, quero aprender bastante para poder levar para o grupo e evoluir, porque, como também já falei, muitos concordaram, né, o BIM veio para ficar e não tem como voltar. A gente tem que só avançar, né, cada vez mais. Muito obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de estar participando, e estou à disposição, se eu puder responder alguma coisa, contribuir com alguma coisa, estou à disposição. Tá ótimo. Elas já foram publicadas, Marcos? Estão publicadas no Diário Oficial a semana passada, se eu não me engano, dia 13. Se não me engano, dia 13, eu posso até verificar. Mas a abertura dos envelopes será no dia 1º de outubro. As inscrições, então, dos interessados já acabou? Não, ela está ativa. Tem no... Eu vou ver se eu consigo aqui a data do Diário Oficial, para ter, porque lá tem o link para buscar os dados, né, e o edital. Porque a gente pode ajudar a divulgar, a gente põe no grupo. Sim, esse é o objetivo. No dia que saiu, eu mandei imediatamente para o pessoal da Asbeia e do CAL, né, aqui em São Paulo, que eu tenho bastante contato, justamente para fazer a divulgação, porque eu não sei se eu comentei da outra vez, a primeira licitação teve menos concorrentes do que a gente imaginava, né? E a gente espera que tenha mais concorrentes para a gente poder fazer com que isso seja mais competitivo. Eu estou confirmando aqui, no dia 13 de agosto, que foi sexta-feira passada, saiu
a autorização para licitação. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, a gente vai procurar, então, o link. lá tem os dados e está previsto para dia 1º de outubro e tem o site para obter as informações necessárias, né, para divulgar e para quem quiser participar. Ótimo. Que legal. Já uma boa notícia aqui. Boa notícia. Arauto das boas novas. Ótimo. Professor Rogério, Diga. a partir dessa fala do Marcos, até quero agradecer aí a participação, Marcos, e nos acompanhar aí nos nossos trabalhos. Muito obrigada, fico lisonjeada. E a partir do que ele falou, aqui surgiu uma ideia que de repente a gente pode fazer isso até nessa semana mesmo, né? Eu tenho muito material que eu compartilho com os meus alunos de editais, de cadernos de especificação aqui dos estados. Inclusive, eu estava tentando fazer com a minha equipe aqui da Conexão uma juntada dos principais cadernos de encargos disponíveis no Brasil. Então, a gente poderia aproveitar esse nosso grupo e fazer essas 3 seleções, né? Principais editais do mês, cadernos de especificações dos principais estados e municípios, e também falei agora, caderno de especificações, editais e Cadeia me de fugiu. cargos. Cadeia de encargos, isso, exatamente. A gente poderia fazer essas 3 pastas ali e compartilhar naquele grupo. Esse é o objetivo, Legal. né? Que a gente possa compartilhar documentos, informações que possam ajudar o poder público, principalmente as prefeituras que são tão carentes, né, de informação, principalmente as prefeituras de municípios pequenos, né? Municípios aí que eu, por exemplo, hoje resido em Navegantes. Navegantes sequer sabem o que seja BIM, né? Então, bem complicado, né? A gente tem que ajudar de verdade essa mudança, né? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Eu acho que é uma ótima ideia. Ótima ideia. Falando de licitação, antes de passar para a próxima pergunta, a Sinara, ela disse que ela está em trânsito, mas se você puder responder, Sinara, você disse que tinha uma licitação também na tua prefeitura, né? Já rodou, já apareceu gente ou não, que era uma licitação, salvo engano, para a implementação de BIM. Era isso? A memória tá boa, hein, Rogério? Boa. É exatamente isso. Nós tivemos hoje uma informação de autorização para publicar o edital, já passou pela avaliação do organismo da instituição financeira que vai financiar esse contrato, que é a Corporação Andina de Fomento, a CAF. Então, essa semana também, no mais tardar, semana que vem, tem outra licitação aí na área, que é do plano de implementação BIM na Prefeitura de Belo Horizonte. Esperemos que dessa vez também a gente possa ter aí interessados e, enfim, é um primeiro trabalho que com certeza vai gerar outras necessidades, outras demandas, outras contratações, mas a gente quer ter organizado aí o plano de implementação BIM para 4 órgãos dentro da PBH simultaneamente. Show, que bom, parabéns. Manda notícias. Legal. Mande mesmo, que a gente ajuda a divulgar, aí espalhar claro, nesse Brasilzão aí. Há interesse que seja divulgado, sim. Obrigada. Maravilha, obrigado você. Pronto, que legal, boas notícias. Passando aqui para a segunda pergunta. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter a terceira com a segunda, porque ela segue o mesmo nível o mesmo assunto, mais ou menos, tá? Ela diz o seguinte: em que nível de aplicação da prática estamos atualmente e qual a melhor forma de iniciar essa implementação, provavelmente em ambiente público, tá? Esse assunto foi basicamente o assunto do nosso encontro passado. A gente falou justamente dos processos de implementação e tudo mais, cada um deu mais ou menos a sua opinião e relatos também. Eu creio que não seja necessariamente a melhor forma, porque ela vai ter que se adaptar a diversas realidades, né? A realidade de cada prefeitura, a realidade de cada setor, o que aquele setor faz, o que não faz, a secretaria que vai tomar a frente disso, se não é, enfim. Tem um leque de variáveis tamanho que é difícil a gente dizer se este ou aquele é o melhor modus operandi para fazer isso.
Agora, o que ficou claro aqui é que existem vários caminhos, e aí diversas pessoas relataram esses caminhos, né? O caminho que eu relatei, que é o caminho que a gente está seguindo aqui, na prefeitura daqui, onde hoje eu sou superintendente, é que foi centrado em uma única secretaria todo o setor de projeto, ou praticamente todo, porque ainda tem uma outra coisa que está fora, todo o setor de projeto, e foi nesse setor de projeto que eu fui colocado com esse objetivo de implementar BIM. Então, diversas secretarias, ou as maiores secretarias, como de saúde, de educação e a própria de obras, está nesse local, e a ideia é que a partir dali é que o que a gente for definindo se espalhe para as demais. É um método que não foi montado por mim, foi uma casualidade, montou-se assim, mas porque seguia a lógica que a prefeitura ou o prefeito estava querendo colocar a termos de centrar em um único espaço a parte de arquitetura e engenharia da prefeitura, e calhou para que eu estivesse nesse ponto e de lá saísse essa ideia da implementação de BIM. Então, foi uma conexão aí de astros, vamos dizer assim. Tá? Não foi algo pré-pensado para ser assim. E, a partir dali, a gente está montando algumas estratégias, né? Tem a questão do caderno, que a gente está montando, certamente no final desse mês ou começo do próximo a gente já deve estar publicando alguma coisa. A gente tem, essa semana que vem, uma reunião mais ampliada com outras secretarias para sugerir algumas ações, dentre elas a aprovação de projeto utilizando o BIM, para fomentar também que a iniciativa privada passe a utilizar com mais frequência, e aí a própria prefeitura vai passar a receber projetos em BIM para poder avaliar, né, para tirar o licenciamento, caso dê certo. Isso é uma proposição nossa, mas precisa ainda de aprovação, etc. Então, a gente está fazendo segundo essa lógica, onde parte dali daquele núcleo, e aquilo é, então, espalhado. Mas, como eu disse, foi uma confluência de fatores que deu esse formato. Não significa dizer que é o melhor formato. E temos outras experiências aqui. Então, quem quiser comentar, por favor, o microfone está aberto a vocês. Professor Rogério, posso, a partir dessa pergunta que a gente recebeu, eu queria só compartilhar um slide que eu tenho aqui, um slide bem simplesinho, ver se eu consigo compartilhar, acho que dá, né? Sim. Então, esse slide, ele mostra um pouco de uma sugestão, inclusive a gente tem percebido que muitos órgãos públicos, eles fazem uma contratação para implementação de BIM, que, né, não é o caso da secretaria que o senhor trabalha, porque já tem uma pessoa assim com amplo conhecimento de BIM, mas a maioria dos órgãos a gente pega situações em que as pessoas que lá estão não sabem absolutamente nada, né? E aí elas desejam contratar uma consultoria ou mesmo fazem uma licitação, e aí elas fazem uma licitação desse pacotão completo e lançam lá uma licitação de um objeto que elas nem sabem o que é, né? E uma licitação sem um objetivo muito bem delineado, e a gente vê que isso muitas vezes está causando muitas frustrações. É o que eu percebi, é o que eu senti, é o que eu tenho conversado com vários amigos meus que trabalham com implementação no setor público. Então, a partir dessa observação, dessa experiência, até mesmo o feedback do professor Lino, que trabalha em âmbito internacional em implementação, né? A gente tem adotado esse seguinte modelo, onde a gente trabalha esse passo inicial do diagnóstico, né, da gente conhecer a situação da prefeitura e traçar um diagnóstico, fazer um desenho dos seus processos e desenhar um plano de implementação, e isso pode ser um processo de contratação direta, porque isso acaba levando menos tempo do que uma licitação, do que uma implementação de 1 ano ou 2 anos, que muitas vezes os órgãos necessitam, né, de uma implementação desse porte. Esse trabalho aqui, ele é um trabalho de 2, 3 meses no máximo, né? Às vezes até a gente consegue acelerar e fazer isso em 2 meses, por exemplo. Então, isso aqui que está tracejado poderia ser feito através de contratação direta. O terceiro passo poderia ser feito através dos próprios funcionários orientados através desse caderno de implementação, desse plano de implementação,
ou sim, ser contratado daí sim uma licitação, já com todos os itens, né, os objetos que precisam ser escritos para aquele órgão específico, e aí uma outra licitação para se comprar software diferente da licitação de contratação de consultoria. Porque aí você tem uma empresa especializada em fornecer software, aí você tem empresas especializadas em fornecer hardware, e você tem uma empresa especializada em consultoria. Então, se abrem 3 licitações específicas com preços muito mais justos e competitivos do que você fazer um grande pacotão, um chapéu, uma licitação onde você vai ter consórcio de várias empresas, vai ter sobrepreço, vai ter bitributação, vai ter uma série de inconvenientes que a gente tem percebido que não surte o efeito que deveria. Essa é uma sugestão, e aí até queria eu comentei sobre isso, acho que no nosso primeiro encontro, né? Mas eu trouxe aqui agora esse slide para poder detalhar um pouco melhor e queria a opinião de vocês, se vocês acham que esse é o melhor caminho, ou se não, quem já fez, se deu certo, se deu errado. Queria ouvir a opinião de vocês aí que estão nos ouvindo. Posso comentar? Por favor. Você faz exatamente a mesma coisa que eu faço quando eu faço implantação para as prefeituras, só que com uma estrutura um pouquinho diferente em nomenclatura, apenas isso. Né? Por exemplo, esse primeiro trecho que você separou, eu chamo, na minha proposta, de pré-implantação. E o segundo trecho eu chamo de implementação. E faço uma divisão da pré-implantação em 3 momentos. Né? Você centralizou 2 momentos em um, pelo que eu li ali. Eu faço o levantamento de dados, né, sendo o primeiro, e ali é importante ter uma palestra informativa sobre BIM para a definição de escopo de implantação. Como você mesmo falou, muitas prefeituras não fazem a mínima ideia do que seja BIM. E ali você precisa de uma orientação do que seja o assunto. Ainda encontramos pessoas que conhecem BIM, mas não conhecem na sua totalidade e não sabem quais são todas as possibilidades em relação ao BIM. Então, quando a gente faz o levantamento de dados, só o levantamento de dados se torna insuficiente. Você precisa explicar para eles quais são todas as possibilidades para determinar quais são as necessidades e anseios. Também tem isso, né? As vontades. Dali definido o escopo, né? Então levar isso em consideração. Eu, por exemplo, eu coloco em prática, na parte de levantamento, o PMBOK. Então, gerenciamento de risco, gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento de tempo, gerenciamento de financeiro. Tem vários tipos de gerenciamentos ali no meio do caminho. Eu pontuo dentro do levantamento e depois apresento no diagnóstico, né, e defino dentro do planejamento. Quando da parte de implementação, também faz exatamente igual, só que com uma nomenclatura um pouquinho diferente, né, do que eu utilizo. Mas eu tenho um negócio diferente no meu caso. Lá no final, eu coloco 2 projetos piloto. Um projeto piloto que é focado em software, que é como houve uma escolha de softwares, e aí tem que ficar bem claro, né, uma boa implantação que parte de uma pré-implantação não pode partir de uma compra antecipada de software. Se você não sabe qual software que você vai utilizar, só porque você foi incentivado, né, vamos colocar assim, né, por um fabricante de software a comprar aquele software. Você deve partir de uma outra maneira, né? Tem que fazer análises primeiro. Então, chegando lá, um projeto piloto que foca softwares, para especializar sobre as ferramentas e tecnologias, na verdade, que foram adquiridas. E um outro projeto piloto que é em cima do processo de trabalho colaborativo, que as pessoas também não sabem trabalhar. Tem ferramenta, mas não sabem trabalhar em conjunto, né? Não sabem trabalhar de forma paralela, né? Então, é necessário também, na parte de treinamento, só discriminar, você colocou treinamentos de processos e ferramentas, fazer uma subdivisão ali para poder deixar bem claro que são fases, inclusive, longas, né? Não é rápida, não. É uma fase de projeto piloto de processos, envolve, de repente, um projeto real. Então, é algo a considerar. Então, só um comentáriozinho complementar. Show, legal.
A Sinara está com a mão levantada. Diga, Sinara. Alô? Eu acho que o áudio dela está mutado. Deixa eu ver se eu consigo desmutar aqui. Acho que só ela consegue desmutar. Vamos ver, deu aí? Pronto, Agora deu sim. sim, Sinara. Deu. Oi. Estou muito feliz com o que eu estou ouvindo aqui, porque é bem nessa linha que a gente está trabalhando aqui em Belo Horizonte. E era a minha expectativa aqui de discussão na Liga BIM. A gente formou um grupo de trabalho intersetorial, nivelamos o conhecimento, que era muito díspare em relação às equipes dos vários órgãos, estruturamos um termo de referência que é exatamente dentro desse escopo. Primeiro, um diagnóstico, depois, uma hierarquização das necessidades dos softwares, culminando com 2 projetos pilotos simplesinhos, justamente para verificar os aspectos de colaboração, porque os órgãos vários já têm softwares que são compatíveis com a metodologia, mas não trabalham com o uso da metodologia e aí, obviamente, não exploram todo o potencial. E a gente quer, nessa primeira contratação, exatamente isso. Um diagnóstico em relação ao que a gente já tem e partindo do pressuposto de que nós já temos um conhecimento teórico e usos esparsos das diversas ferramentas e como a gente vai caminhar nos diferentes órgãos para o avanço da aplicação da metodologia. No caso dos órgãos de projeto e obra, de uma maneira, e no caso da Secretaria de Política Urbana, principalmente nos requisitos relacionados à aprovação de projetos, à automação de análises e agilidade. E está bastante coerente com o que a gente está pensando, o que a gente ouviu até agora aqui. Obrigada. Show, que bom. Obrigado, Sinara. Uma coisa, eu queria fazer um destaque na fala do Juste a respeito da contratação que algumas prefeituras fazem, e até empresas também, de começar a contratar pelo programa. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente não pode dizer assim, existe o melhor caminho, mas esse eu poderia dizer que é o pior caminho, porque é furada, gente, sabe? E nada contra os desenvolvedores, é claro, a gente trabalha em comunhão com eles, né? Mas algumas revendas começam a querer vender software com o nome de implantação de BIM na prefeitura. E isso é muito danoso, sabe? Porque o olhar de quem vai fazer toda uma consultoria, de fazer um diagnóstico, de traçar tudo isso que já foi dito, não é o olhar do desenvolvedor de software, certo? Então, você vai ficar com uma coisa extremamente focada numa ferramenta, o que não deve ser feito, e tudo que for de processo vai por água abaixo, não vai nem ser visto. Aquilo que deveria ser discutido em termos de padrões, em termos de colaboração, não vai ser visto comando. Enfim, é bonito chamar de implementação, mas no final não é. Tá? Teve um órgão aqui que havia me chamado para dar uma proposta de implementação antes de eu entrar na prefeitura, e eu estava ainda conversando com uma pessoa sobre essa proposta, como é que poderia ser, que um dia eu liguei para tirar algumas dúvidas e tal, ele disse assim, já não vai precisar mais não, porque a gente contratou aqui uma desenvolvedor X, e ele vai fazer a implementação. E aí ele relatou mais ou menos lá o que o cara ia fazer. Eu digo, não, tudo bem, é um direito de vocês, mas vocês queriam escrever um best-seller e contrataram alguém para ensinar o Word. Foi isso que vocês fizeram. Vocês não chamaram uma pessoa para ensinar vocês a escrever um livro. Vocês ensinaram alguém para ensinar o Word. Então, são coisas completamente diferentes. Mas espero que dê certo e abençoei lá, só para dizer que, enfim, não cabe a mim, né? É eles que vão ter que decidir aí. Mas não é um bom começo, gente. É algo que, se puder evitar, evitem mesmo, porque a presença do software, dos vendedores, dos desenvolvedores de uma forma geral, é essencial. Eles são nossos parceiros, eles vão entrar no momento certo para dar a contribuição certa.
mas o processo de implementação é muito maior do que só a ferramenta. É só esse pequeno adendo. Perdão, Marcos, só para aquele desculpa. Diga, Marcos. Dentro desse tema, né, que a gente está falando, o professor Justo e você também estão colocando, Rogério, nós temos essa preocupação com relação ao software a ser usado, né? A maioria dos técnicos não são experts, né, em software, e não só no BIM, como em todas as outras atividades, né, no passado, né, da evolução da prancheta, né, para os desenhos, né, evoluídos, a maioria dos softwares atendem à nossa necessidade, certo? E, por razões óbvias, né, de mercado e de desenvolvimento, todos eles têm um botão diferencial, né? E aí, para a gente comprar, fica muito complexo, né? Porque eu vou dizer, eu quero um software que faça isso. Todos eles fazem. Eu vou por preço, não é por aí. Por questão de treinamento, não é por aí. Então, eu, particularmente, há muitos anos, né, trabalho com geoprocessamento, com, né, áreas de TI, e não me vejo confortável de definir um software, principalmente no setor público, né? Que você não pode, em hipótese alguma, ter o direcionamento. Então, o que a gente está fazendo? As gerenciadoras que trabalham com a gente, cada uma tem a plataforma de uso seu pessoal. Muito bem. Vai usar e vai atender os nossos requisitos do caderno, do termo de referência e das nossas necessidades e solicitações. Os escritórios contratados, a mesma coisa. Eles, cada um já tem a sua plataforma e, atendendo a nossa necessidade, né, não tem problema nenhum em especificar. Uma coisa muito importante que eu falo também desde a época da infraestrutura é que a cidade de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, o Brasil de uma maneira geral, tem espaço para todos, né? Hoje nós temos 4 ou 5 grandes produtores de software que nenhum deles, isoladamente, teria condições de atender uma prefeitura, principalmente, né, de São Paulo, de uma outra metrópole, ou uma cidade, né, de porte maior. Então, o que eu costumo dizer? A gente pode trabalhar com todos, cada um na sua melhor forma para aquele segmento, para aquele setor, ok? Então, o que nós estamos fazendo? Como você disse, sempre tem alguém que... eu tenho o software mágico para você. Isto aqui vai atender você, você vai ficar satisfeito, como você usou muito bem, né? Você queria escrever um best-seller e contratou alguém que vai te ensinar a escrever em Word, né? Então, isso é muito comum e a gente precisa estar muito preocupado com isso. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um desafio para as empresas. Falou, olha, eu confio na tua empresa, uma empresa de renome internacional, né? Empresa que está no mundo, né? Atendendo grandes poderes públicos, grandes empresas, enfim. Eu confio muito, mas eu preciso fazer o teste. E eu não posso comprar sem fazer o teste. Então, qual é a palavra que eu estou usando? Nós precisamos fazer o test drive do seu produto. E estamos tendo sucesso, por enquanto. Temos uma empresa que está fazendo uma doação de 30 licenças com treinamento para uso por 6 meses, podendo ser renovado por mais 6. Isso já gerou o interesse na segunda empresa, que também quer fazer a doação de X licenças por X período com treinamento, e certamente as outras 2 virão no mesmo sentido.
Com isso, o que a gente vai ter num período aí, talvez de 1 ano, 2 anos, né? A gente ainda não sabe. A gente vai conhecer todos os softwares, podemos, em cima desse aprendizado, desse treinamento, dizer: este software é bom para mim nesta área, este software é bom para mim nesta área, este software é bom para mim nesta área, e fazer uma solicitação para a prefeitura, para a SEAB, no caso, para comprar 3 ou 4 softwares. Porque nós temos, né? Nós temos elementos, temos estrutura, temos os projetos complementares, temos a modelagem, temos N áreas dentro, né, dos projetos e com a metodologia BIM, que pode, com certeza, cada software vai ter alguma coisinha diferente para aquela coisa, né? Porque não é possível ser 100% em tudo. Então, a gente está nessa situação atual de vamos começar provavelmente acho que no mês que vem, talvez, já estamos no meados, né, de agosto, eu acho que o mês que vem a gente começa a receber a licença da primeira empresa. Está só dependendo de um despacho do setor nosso jurídico. E com isso, a gente vai aprender muito, a gente vai crescer muito. E, paralelamente a isso, eu até no começo eu tinha esquecido de uma outra boa novidade, nós estamos há alguns dias de publicar uma portaria, um decreto, instituindo o uso do BIM no Departamento de Projetos da SEAB. Isso, para nós, é um ganho sem precedentes. Eu queria só fazer esse relato para compartilhar com vocês a nossa atual situação. Ok? Ótimo, ótimo, perfeito, Marco, perfeito mesmo. Porque atrelado a isso que você falou, né, de munir os colaboradores da prefeitura de um leque de possibilidades grande, a gente incorporar também o espírito do Open BIM, trabalhar com o IFC, dá ao mercado uma competitividade, uma democracia excelente, né? Quem vai fazer trabalho para vocês, escolhe o software que quiser. Exatamente. Não é tem direcionamento para esse ou para aquele. Perfeito, nada. Olha, eu quero o produto. Qual é o meu produto hoje? Projeto de arquitetura de habitação de interesse social com a modelagem BIM. E todos aqueles detalhes. Se você vai fazer com o software A, com o software B, é uma decisão sua. Se o software é mais caro, se é mais barato, se é mais amigável, se é pouco amigável, é uma decisão sua. Só que, para isso, nós também precisamos conhecer para poder trabalhar junto com eles. O professor Juste falou uma coisa que a gente tem falado, né, nesse meio com muita frequência, é a colaboratividade. Ser colaborativo. Saber trabalhar junto, todo mundo saber o que o outro está fazendo, para que as coisas aconteçam no momento certo e não precise de retrabalho. Maravilha. Juste, diga lá o que você ia falar. Posso levantar um tema polêmico? Pode. Quem vocês acham? Qual tipo de profissional ou empresa? Acho que é mais direcionado a um profissional. Qual tipo de profissional adequado a fazer uma implantação de BIM no órgão público? Arquitetos, engenheiros, ambos, técnicos de TI, outras profissões que não são da área de arquitetura e engenharia? Eu diria arquiteto e engenheiro. Os dois, tanto faz. Eu diria administrador. Eu iria mais longe, mas desculpa, deixa eu até puxar a fala passada do Marcos. Eu queria, assim, parabenizar realmente, Marcos, esse teu depoimento que tu deu vale ouro, tá? A gente precisa fazer isso reverberar, porque essa estratégia, ela é simplesmente sensacional. Parabéns para vocês. Parecido com o que vocês fizeram aí em São Paulo, foi também parecido com o que foi feito aqui em Santa Catarina, né? O Rafael
com toda a sua equipe, fez um trabalho similar e conseguiu economizar muito dinheiro para os cofres públicos e produzir coisas excelentes. E eu sei que vocês também tenham sucesso, já vi também muitas coisas bacanas de projeto social. Fico assim, muito feliz de ouvir esse feedback de vocês e parabenizo novamente, viu? Muito obrigado. Eu só queria responder o Juste dizendo que, na minha opinião, é engenheiro ou arquiteto com expertise em gestão de projetos. Porque não tem como ficar... Inclusive, eu estou propondo aqui para algumas empresas, isso é um desafio, né, grande, que a gente trate do assunto BIM ligado à gestão de projeto e a geoprocessamento, georreferenciamento, ou, né, coisas correlatas, porque à medida que você vai participando das conversas, você vai vendo que Geo, BIM e gestão de projetos estão intimamente ligados. Então, eu acho que essas 3 especialidades, e por ser uma questão de obra e de projetos, eu acho que arquiteto e engenheiro tem tudo a ver. Mas também não deixa, né, como a Kézia falou, do administrador, que aí eu acho que o administrador está muito bem protegido pela gestão de projeto, né? O gerente de projeto tem que ter a questão do administrador intrinsecamente ligado a ele. Ô, Marcos, eu vou falar para o Rogério aqui. Rogério, quando você fizer, então, um outro evento desse aqui, aí puxa para a gente falar sobre SIM aqui no... eu já ia dizer isso. Aí a gente conversa com o Marcos, né? Tete a tete. Meu mestrado foi sobre esse assunto, né? Sobre o System Information Modeling. E aí junta com o GIS. Então, é papo para outro momento. Combinado, Marcos? Com certeza. Perfeito. Com certeza. Vai ser sim. Fundamental. Quando ele estava falando, eu estava me lembrando disso, Justo. Digo, olha. Mas voltando ao assunto, né? Eu puxei essa discussão. Por quê? Né? Porque já existe uma movimentação do CREA e do CAL para que tenha ART e RRT vinculada a diversos serviços de BIM a serem registrados aí logo em breve. Inclusive, Kézia, quando a gente teve aqui no Confé, aqui em Brasília, né, já tem alguns CREAs que já estão com isso em vigor, né? Já tem registro de ART de BIM em vigor, né? Estou lendo aqui no chat que a nossa colega Camila Moreira colocou assim: qualquer profissional que conheça BIM. Camila, eu vou ser sincero com você, eu discordo da sua ideia. Eu concordo aqui com o pessoal em relação à arquitetura e engenharia. Por quê? Eu já dei de cara com muita gente que não era arquiteto e engenheiro, que era apenas técnico em informática, sei lá, dominando muito. Mas sabe o que é dominando muito o software? Dominando muito software. Mas, pelo fato de não ter experiência teórica e prática na área de construção civil, arquitetura e engenharia, eu vi fazendo muita besteira por não ter esse domínio. Por exemplo, é uma besteira, mas para outros, mas para a gente é uma coisa muito séria. A simples ordem do sanduíche de uma parede, né? Alvenaria, chapisco, reboco, emboço, né? A revestimento, a simples ordem daquilo pode remeter a uma situação de erro no quantitativo, concorda comigo? Então, o fato da pessoa não saber administrar isso num software, né, acaba gerando uma consequência bem grave, né? Mas vou mais além, a questão mesmo do que o Marcos falou em relação a gerenciamento. Quem tem o conhecimento para fazer o vínculo entre projeto, obra, operação e tudo mais, é quem está na área de arquitetura e engenharia, né? Saber a ligação entre essas informações é quem é da área de arquitetura e engenharia. E eu não vejo que isso se encaixe a um outro profissional que não faça parte dessa área de arquitetura e engenharia. Entendeu, Camila? Assim, meu ponto de vista, pessoal. Vocês podem, né, pensar contrário a mim, mas eu vejo que já vi que não deu certo em alguns momentos, né, numa situação que eu já percebi, que eu já vivenciei,
né, e tive que fazer correções a partir disso, né, nesses meus clientes, tá bom? Com isso, Marcos, já há uma possibilidade de pedir CAT, né, em relação à implantação de BIM. Com certeza, isso é um assunto que não pode, né, engenheiros e arquitetos precisam estar envolvidos, né, com isso e fazer com que os CREAs, né, e os CAUs tornem isso o fato já do momento. Isso eu não tenho dúvida, porque além de ser uma especialidade, você precisa estar trabalhando na área, desenvolver projetos, né, sejam eles de qualquer complexidade, e isso não tem dúvida alguma de que é um CAT que não tem preço. Isso é inevitável. Cabe aos profissionais de engenharia e arquitetura fomentar isso e em parceria, né, com os CREAs e com os CAUs. A gente tem tido muito bons resultados, né, com as conversas com arquitetos, né, com engenheiros, e os arquitetos, na verdade, eles vêm um pouquinho antes, né, porque eles estão no projeto, né? Então, nós, lá na SEAB, iniciamos a aplicação da modelagem BIM nos projetos. E estamos com trabalho, né, de conscientização e aculturamento dos engenheiros para que as obras também sejam feitas com a metodologia BIM. Não tem como dissociar uma coisa da outra. E aí a gente tem uma tradição, uma cultura, né, que os engenheiros vão para a obra e estão acostumados, né, com um determinado modelo. E eu já trabalhei muito tempo em construção civil, embora sempre gostei muito da parte de planejamento, e você na obra, não, eu não tenho tempo para pensar nisso. Não é assim. Muito pelo contrário. Você precisa ter tempo para pensar nisso para você evoluir na tua obra, né? Porque o engenheiro é muito, não, vai para a obra e resolve na obra. Não é assim. Eu não sei se foi neste evento que eu já comentei, há muitos anos atrás, investimos muito no projeto de uma obra, né, pequena, e quando o projeto foi para a obra, ninguém tinha dúvida de nada. Era seguir o projeto e executar, seguir o projeto e executar, e inclusive com prazos para concluir. Então, nós estamos nesta fase de, como a parte de projetos já está no segundo ou terceiro passo, a gente fazer a parte de obras, né, para que isso esteja cada vez mais coligado um com o outro. Então, a gente tem conversado, né, com os arquitetos estão muito bem enturmados, entusiasmados, envolvidos com isso. Obras, a gente já tem conversado com muita construtora, tem muita construtora já fazendo obras, né, com a metodologia BIM. Então, eu acho que como falei, é um caminho sem volta, né? Eu acho que a gente tem tudo para ganhar e fazer as coisas da melhor maneira possível, com os avanços e as vitórias no seu devido momento, né? Só agradecer a Camila, porque ela me respondeu aqui no chat. Camila, valeu. Ô, Alex, eu queria só colocar uma pimentinha aí. Eu concordo com vocês, mas eu acho que o administrador, a combinação do que você falou, daquele especialista em construção civil como coordenador de disciplina, tendo o gerente de projeto com habilidade em gerenciamento do projeto, talvez seja o mundo ideal, né? Não, desculpa. A pergunta que eu tinha colocado é sobre qual tipo de profissional é o mais adequado para fazer uma implementação. Ah, entendi. Tá. No processo de implementação, aí eu concordo que, inclusive, ele deve ser multidisciplinar. Entendi. E aí envolve trazer um administrador,
envolve trazer um gestor, Sim, entendeu? sim. Inclusive, Jurídico. o ideal é trazer, concentrar em uma reunião conjunta, multidisciplinar, ter a visão de várias pessoas ao mesmo tempo, de vários momentos distintos. Gente que fica no final da cadeia produtiva tem que ser antecipada. O pessoal de orçamento tem que ser antecipado, o pessoal de planejamento tem que ser antecipado, o pessoal de obras tem que ser antecipado, o pessoal de operações precisa ser antecipado. Então, as reuniões de implantação tem que envolver, e, claro, durante o processo também de trabalho mesmo, deve antecipar pessoas que sempre ficam para o final da cadeia produtiva e acrescentar profissões que que têm expertise, como administrador, como você acabou de falar. Sim, que a gente pega situações, por exemplo, em prefeituras, que eu já vivenciei, assim, de você chegar lá e eles não têm a relação das obras que estão em andamento. Eles não terem indicadores mínimos que a gente usa, por exemplo, na gestão privada, né? Na gestão privada é mais gritante a gente ver essa deficiência, né? As pessoas não sabem vender, não sabem, muitas delas vendem por metro quadrado, né? Não vendem por hora, não sabem controlar e muitas vezes está fazendo um excelente projeto, desenvolvendo um projeto belíssimo em BIM, só que o financeiro não conversa com o técnico, e aí você joga toda uma equipe, uma carga de frustração imensa na equipe, porque aí o financeiro tem que medir, e o técnico está trabalhando em outro ritmo descompassado, e você é atropelado. No setor público acontece também igual, só que a gente não consegue ver isso com tanta transparência, assim, né? Porque aí acaba tendo também influência do lado político, né? Não é só da ingerência entre técnico e o descompasso do financeiro, mas aí é a pressão política, é a falta de dados, que os dados não estão acessíveis, não estão transparentes, por isso que, mas eu entendi, realmente concordo, então, nesse sentido, concordo plenamente com todos vocês. Eu vou trazer uma outra polêmica, posso? Deixa eu só dar a palavra aqui para o Cristiano, que ele levantou a mão, aí eu jogo para você. Eu não tinha visto sua mão. Christian. O Christian. Diga, Christian. Alô, Christian, está sem áudio. Fala aí, Christian. Oba, pegou agora. Opa, boa noite a todos. É um prazer estar envolvido aí, participar desse evento. Já deu para perceber que ele tem um nível extremamente alto e é gratificante poder aprender com todos. Eu só pedi uma parte aí, porque quando o Alexandre tocou no assunto aí da implementação e qual profissional estaria não mais habilitado ou gabaritado para participar do processo de implantação, mas aquele que poderia contribuir melhor na gestão do projeto, né? A minha área de formação, eu sou engenheiro civil como formação, mas eu tenho especialização em gestão de projetos. Hoje trabalho como gerente de projetos e vou muito nessa linha, tanto que o Alexander comentou, como os demais aí também falaram, que o gerente de projetos, eu entendo que seja um profissional que consiga agregar de forma que ele entenda todo o escopo necessário para a implementação e ele busque essa organização de todos os stakeholders envolvidos, né? Como foi comentado. Então, na implementação, a gente muitas vezes foca muito no técnico da arquitetura e construção, no engenheiro civil, mas a gente tem aí o engenheiro mecânico envolvido, tem o engenheiro eletricista envolvido, a gente tem diversas especialidades, como a Kézia colocou muito bem, a questão do orçamentista, do planejamento, porque eu sempre digo que o BIM, ele nada mais é, né, de uma forma bem simplória, mas não sendo simples, ele é a virtualização da construção, né? A gente está trazendo para o ambiente virtual aquilo que a gente executa na prática lá no canteiro de obras, né? Então, todos os problemas, todas as interferências, a gente tenta trazer isso para o meio virtual e essas dores que se tem lá na obra, a gente vai ter que ter aqui na fase de projeto, implementação, desenvolvimento, etc. Então, só contribuindo bem especificamente com a questão da implementação BIM, eu acho que o profissional gerente de projetos, ele vai conseguir coordenar toda essa equipe de técnicos envolvidos e dar as diretrizes necessárias para que o processo de implantação transcorra da melhor maneira. Então, obrigado e boa noite. Show. Muito obrigado, Christian. Obrigado pela colaboração.
Diga lá, qual a polêmica? Levante aí a bola. Vamos lá. Está falando com órgão público, né? Então, os órgãos públicos devem estar cientes da nova lei de licitações, né? Isso. Da nova lei, né, que determina o uso preferencial do BIM, né? Aí eu pergunto para vocês o seguinte, vou ler aqui o artigo, né? Artigo 3º, né, da lei, né? Estabelece especificamente que nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto de licitação, seja preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção BIM, ou de tecnologias e processos integrados, similares ou mais avançados que venham a substituí-lo. O que vocês interpretam sobre esse artigo da lei? O artigo da lei está falando de tecnologia ou de metodologia? Bora. Jogou álcool no fogo. Bora lá. Eu acho que metodologia. É onde que eu quero chegar, porque se for claro que é metodologia, pessoal, aquelas empresas que só pensarem em tecnologia, elas vão esbarrar em algum momento. Por exemplo, eu já vi vários editais que só pedem para entregar o modelo BIM. Aí você vai receber o modelo BIM, é aquele modelinho 3D, né? E não foi... Ou pior, migração de projetos em CAD para o software BIM. Não. Aí foi entregue em BIM, né? Então, quando desse artigo, né, se ficou claro que é metodologia, e todos nós estamos entendendo aqui que metodologia envolve principalmente mudanças de processos, né, para o trabalho colaborativo, isso para muita gente não vai ficar claro, né? E aí vou gerar mais uma outra polêmica, né? Agora é um problema que a gente que vai ter para fazer o processo de trabalho colaborativo. Se no processo de trabalho colaborativo eu tenho que antecipar a participação de muita gente, construtora, né? Como é que, então, hoje, numa licitação de projetos, em BIM, eu vou, então, antecipar, né, discussões com a construtora? Essa construtora vai ser uma outra licitação que vai ser posteriormente trazida com esse material discutido. A gente não vai conseguir isso. Nessa nova lei, ela fala de contratação integrada, né? O que permitiria esse tipo de discussão, né? Permitiria contratar tanto projeto quanto a execução em um mesmo certame. Então, seria uma possibilidade. Não é a única forma, tem outras formas, tem a semi-integrada também, mas a integrada ela leva um pouco mais, fica um pouco mais perto de um IPD, assim, mais completinho. Estou levantando essa bola, Rogério, pessoal, porque dentro dos processos de implantação, uma das discussões que deve haver é exatamente sobre os editais de contratação, né? Da licitação de contratação. De implementação, não, a gente está discutindo sobre isso, mas exatamente de execução de ações, de projetos e obras, né? Que vão se utilizar da metodologia. Então, faz parte do trabalho de implantação ter o tempo para se discutir sobre contratos, né, e editais. Olha, eu vou sugerir que esse seja o nosso tema do nosso próximo encontro, inclusive que a gente traga exemplos de editais para a gente poder disponibilizar para as pessoas, exemplo do que deu errado, exemplo do que deu certo. Eu tenho um monte aqui, eu tenho um monte para trazer para vocês. Perfeito, perfeito. Principalmente do que deu errado. Acho ótimo, maravilha, já fica agendado. Maravilha. Daí, por isso que nós, né, estamos falando e concordando justamente da integração de projetos e obras, né? Não pode estar separado. Então, né, se você vai fazer uma licitação, um edital para as duas coisas juntas ou separadas, eles precisam ter conversado, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Por isso que a gente está tentando, né, trazer o pessoal de obra para junto desse trabalho, porque de nada adianta você ter todo um trabalho muito bem feito de projetos com a modelagem BIM e, de repente, a obra faz, né, com metodologias tradicionais
e não usa todo aquele trabalho que você teve. Então, realmente, né, os próximos editais têm que ser muito bem elaborados, isso é um grande desafio, né? A gente costuma dizer, você precisa saber pedir para poder saber receber, né? Isso é um trabalho, é um desafio, né? Um desafio muito grande, mas, na minha opinião, a metodologia BIM está aí justamente para ajudar você. E uma coisa que eu queria comentar da fala do Christian é justamente isso. Você está vendo a metodologia BIM, né, na parte tanto de projetos como de obra, que você está tendo a visualização da obra. Você está construindo a obra antes de ela estar construída. Então, os clash detection, que, né, e muitas vezes você descobre durante a obra, né, e tem retrabalhos, e tem prejuízos, e tem trabalhos, né, refeitos. Então, eu acho que isso é um grande ganho, né, que você está construindo a obra já no projeto, já vendo, né, o resultado final. E aqui a gente tem conversado muito com o pessoal do metrô, né, de São Paulo, que já está usando a metodologia BIM para muita coisa, e por uma razão, né, não é só o metrô de São Paulo, mas por uma razão prática, o que o Justo falou de você trazer, né, o pessoal de lá da frente, né, da operação, do uso, o metrô ele tem muito isso, né? Os projetos deles estão muito olhando para a operação do metrô, né? Porque você projeta um trem maravilhoso, com uma velocidade ideal, com uma série de detalhes, e não pode esquecer da operação, né? Do uso, né? da performance, das composições, do material rodante, enfim. Então, eu sinceramente, eu estou muito empolgado com o BIM, eu acho que vai ser, já é, né? Mas a tendência é que seja uma coisa de muito sucesso. E eu quero aprender muito, estou procurando saber de cursos de especialização, de coisas, porque eu já poderia estar aposentado, mas eu estou vendo que tem muita coisa ainda para aprender. Eu quero começar tudo de novo. Legal, legal. Muito bom, Marcos. A Camila estava de mão levantada. Diga, Camila. Não, eu ia fazer a pergunta exatamente sobre a parte da licitação integrada, que seria o projeto e a obra sendo junto, mas a Kézia já falou para a gente deixar para o próximo encontro, então vamos deixar para o próximo que a gente começa o debate lá. Perfeito. Isso dá pano para manga, né, professor? Dá pano para manga. Vários encontros. E acho que isso tem que Com ter certeza. um nível de maturidade tem que ser bastante elevado e o nosso tempo daqui a pouco vai se esgotar. Eu queria avisar para vocês que eu mandei aqui no chat um documento da SEAB, o caderno de especificação da SEAB. Era sobre esse caderno, professor Rogério, que o senhor falava, com o Marcos? Era esse? Então perfeito. Já disponibilizei esse. Vou separar vários cadernos que eu tenho aqui do Governo do Estado de Santa Catarina, do Ministério Público do Distrito Federal. Vou fazer um compilado e vou disponibilizar naquele nosso grupo lá para que a gente comece a fomentar materiais aí para todos. A gente tem falado muito, Kézia, né, com o pessoal do COSUD, né? Santa Catarina, do Paraná, né? O pessoal muito solícito, muito, né, profissional, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, que já deveria existir há muito tempo, e eu acho que nunca é tarde para ser feliz, né? O BIM veio com essa proposta, além de serem projetos colaborativos, todo mundo está querendo aprender e todo mundo está querendo ensinar o que já aprendeu. Exato. Então, eu acho que isso é assim, com um ganho muito, muito importante, né? Muito, muito positivo, porque
todo mundo sabe, né, que o BIM, né, é relativamente novo, né, no Brasil, se for comparado, né, com engenharia e arquitetura, e todo mundo, olha, eu aprendi isso, como você falou, uma coisa muito importante, eu fiz isso e deu errado. Pelo amor de Deus, não façam isso. Eu acho que isso é muito importante. Eu estou querendo fazer isso, você já fez? Como é que você fez? Então, vamos trocar essas figurinhas. Eu acho que é muito importante isso, é muito, muito gratificante a gente estar participando disso e ouvindo cada vez mais os especialistas para que a gente, pelo menos, erre menos, né? Sim. O senhor falou do COSUD, nós iremos fazer um evento, eu vou participar de um evento na quinta-feira com o professor Hamilton Bonato, numa palestra do COSUD. Infelizmente, já me informaram que as inscrições já se esgotaram, porque ele é limitado. Eu não fiquei sabendo. Mas fica aqui o meu compromisso de trazer o resumo dessa apresentação para o próximo webinar aí de editais e licitações. Muito bom, muito bom. Fala com o professor Hamilton, ele é procurador do estado do Paraná e ele dá aula comigo na parte de implantação para órgãos públicos e ele pega essa parte de licitações, contratos, ele dá uma aula. Então, eu vou ficar com as orelhas em pé, aí vou captar tudo que eu puder, vou trazer quentinho para vocês aqui na próxima segunda. Muito bom. Legal. A gente, numa conversa dessa, já solta vários temas para outras, né? A gente tem aqui os contratos, os editais, a gente tem para falar do SIM, a gente tem para falar da nova lei de licitações. Isso só desse rápido apanhado, assim, tem muita coisa para a gente discutir, além desse feedback aí do encontro que você vai participar. Já temos a agenda do ano todo tomada. Exatamente. Próximo encontro previamente marcado aqui, dia 30/8, já está aqui no nosso chat, tá? O pessoal da Conexão Ultra Rápido e Eficiente já botou aqui a data do próximo encontro. Vocês têm também, isso que a gente está gravando, a gente está postando no canal do Conexão BIM, e vocês podem acessar lá no YouTube, tem lá o canal do Conexão BIM. Algumas coisas eu também posto no meu canal do Instagram, eu botei até o link aqui do lado, @rogerio.lima.arc. E, enfim, quanto mais divulgarem, melhor. Quem quiser também divulgar os seus próprios canais, também fique à vontade, bote aqui no chat. Quanto mais a gente divulgar, melhor, né? O Justo tem um trabalho muito legal lá no canal dele também, do Talks, BIM Talks, e que já estou com saudade de voltar lá e falar mais besteira. Tá esperando o quê? O BIM Talks agora, em agosto, 2 anos, amigo. Eu sei. Você está de parabéns. Trabalho muito massa, muito legal. Eu já abro o convite então, para o Marcos, por favor. Né? Vim falar aqui no BIM Talks também. A Kézia já falou e já vai falar novamente. A gente tem sempre assunto. Tem 2 anos de BIM Talks, tem sempre assunto para se falar. Pensa bem antes de me convidar para não se arrepender, hein? Porque eu não paro de falar, hein? Toda quarta-feira, 8 horas da noite, BIM Talks, transmissão no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Periscope. Entendeu? Então, vou colocar no chat aqui para que vocês me acharem. E aí, está convidado, Marcos. Muito obrigado. Perfeito. Oi, gente, muito, muito, muito obrigado a todos. Foi ótimo a nossa conversa. E até a próxima. O professor Rogério, posso dar um último pitaquinho aqui? Claro, por favor. Final de semana, nós abrimos as inscrições para o terceiro BIM CREA-SC, que será presencial dia 10 e 11 de novembro aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Então, estão todos convidados. Um dos nossos ilustres palestrantes vai ser o Alexander Juste. No evento, nós vamos falar BIM de norte, o tema vai ser BIM de norte a sul, onde nós iremos destacar os principais acontecimentos de BIM em cada uma das regiões. Então, a gente vai ter workshops de manhã, palestras no período da tarde, a gente está tentando trazer várias coisas, assim, várias surpresas, assim, equipamentos tecnológicos para que as pessoas, assim,
para que vale a pena sair de casa, né? Sair desse confinamento assim que a gente já não aguenta mais, mas vai ser um evento sensacional, o patrocínio principal do Crédito Santa Catarina, organização da Conexão BIM, e eu espero todos vocês. Aproveito e quero deixar um abração, um beijão aí para Pamela, Guadalupe, Thaís, toda a galera da Conexão BIM, que são meus braços direito e esquerdo, né? Sem elas eu não faria nada. Então, obrigada aí pelo apoio e conto com vocês lá no nosso evento, viu? Kézia, eu recebi hoje ou sexta-feira um convite desse, né, em algum canal, e se é que faltava algum incentivo para eu ir, a partir desse momento já não falta mais. Maravilha! Estarei aí. Maravilha, maravilha. Será uma honra para nós ter a sua presença. Muito bom, estarei aí com certeza. Legal. Queria agradecer, né? Aliás, pedir desculpas, né, de só estar participando a partir desse, né, encontro agora e não dos anteriores, porque nos anteriores eu estava dando aula. Então, eu não pude, né, ao mesmo tempo estar aqui, né, participando, mas eu compreendi desde a primeira vez que você me falou, me apresentou, da importância desse encontro que vocês fizeram aqui. Vocês estão super mega de parabéns, e é o que a gente precisa, né? As pessoas precisam ser orientadas, precisam ser informadas, né? Nós, né, que estamos num ponto, né, de conhecimento um pouquinho mais na frente, a gente tem obrigação de ajudar quem está ainda um pouquinho lá atrás, né? Então, se a gente puder fazer isso através desses eventos, né, meu canal, o canal do Rogério, né, aqui com esses eventos, isso é de extrema importância para nosso crescimento, né? Então, contem comigo, tá bom? Então, de parabéns. Um abraço a todos, gente. Boa noite. Show. Muito obrigado. Obrigado, Kézia. Obrigado, Justo, Marcos e todos os demais pela colaboração. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Até a próxima. Até.